As teorias do valor, elas vão discutir quanto vale alguma coisa. Vamos pensar aqui, antes da gente estudar propriamente dito cada uma desses sentidos. Quero que vocês pensem o seguinte: quando vocês vão a uma festa, quanto que vale uma garrafa de água? Uns R$5. Agora, quanto que custa essa mesma garrafa de água no supermercado? R$1 ou R$2, correto? Como que nós sabemos o valor de uma obra de arte? Como que nós sabemos o valor de um quadro? Ou como que a gente sabe quanto custa um livro? Quanto que custa um livro? Fino. Ou a gente já, às vezes, percebeu como que algumas coisas são tão essenciais e custam tão pouco, e outras coisas que são tão supérfluas e custam tanto, custam muito? O que define o valor de alguma coisa? Bem, para isso os economistas passaram a pensar. O que eles vão falar? Basicamente, há duas correntes na economia para falar quanto que custa um bem, quanto que custa um valor, uma mercadoria. Um é o valor utilidade, em que a mercadoria é avaliada por sua capacidade de atender a uma necessidade humana, o valor de uso. Trata-se de uma condição necessária para que seja mercadoria. Vamos lá. Cortar cabelo é importante? Tem utilidade? Sim, né? Mesmo quem não corta cabelo vai reconhecer que uma paradinha ou outra tem uma utilidade. Olha só, o que a teoria da utilidade vai falar, do valor utilidade vai falar? Ela vai falar o seguinte: olha, se você corta o cabelo em casa, você mesmo corta o seu cabelo, ela tem uma utilidade, não há dúvida. Só que não é uma mercadoria. Por quê? Porque eu não faço uma análise de valor no mercado. Eu não coloco ela à disposição. Um café que você faz tem um valor de uso. Só que você sabe o seu café. Agora, quando você vai na cafeteria, você compra aquilo ali. Ou seja, você avalia. Então, a teoria do valor-utilidade, ela vai falar o seguinte: a utilidade é que define o valor, desde que seja uma utilidade definida em mercado, em relação de troca, em que eu estou trocando. E o que vai definir o valor de uma mercadoria é a utilidade que eu tenho da mercadoria. Não é a utilidade, gente, objetiva. É uma utilidade que vai ter aspectos objetivos e subjetivos. Não é só o seu trabalho. Eu lembro quando eu ia ali no aeroporto de Valadares, era o mesmo cara, vocês não vão conhecer, porque provavelmente vocês pegaram o período só EAD. Mas tem um cara ali no Pitágoras que ele tem uma lanchonete ali embaixo. E ele também é dono da lanchonete. Ele é o concessionário, não é o dono, né? Ele é a pessoa, ele é o proprietário, né? O capitalista. Dono lá da lanchonete do aeroporto. Aí, todas as vezes que eu ia tomar um café lá no aeroporto, eu brincava com ele e falava assim: rapaz, como é que você pode me cobrar esse preço aqui no aeroporto, de R$5 pelo café, se lá na Federal você me cobra R$1? Aí ele brincava e falava assim: não, mas aqui eu não estou te cobrando pelo café. Eu estou te cobrando pela magia de tomar um café no aeroporto. Ele falava brincando. Mas é isso.
né? Esse é o valor utilidade. Ele é o valor utilidade. Tem a ver, Dayana, com a satisfação, mas não com a satisfação só com prazer, mas com a sua, no seu reconhecimento subjetivo e objetivo de que aquilo ali vale aquele valor. Olha só, para ele produzir o café, provavelmente aquele café custa 25 centavos na unidade dele. Só que ele vende aquele café por R$ 5. Por quê? Ele aluga o local, isso tem um preço. Ele também vai analisar que as pessoas vão ter que tomar o café porque elas não têm outra opção. Elas também querem tomar o café porque acham sofisticado, tem aquele valor, né, de estar ali. Ou seja, agora, se ele tiver que vender aquele café por menos de 25 centavos, o que ele vai fazer? Ele não vai vender. Ele vai falar assim, eu não forneço café. Por quê? Porque o valor dele, a produção, o valor da produção é objetivo. Ele gasta para fazer. Agora, o valor da mercadoria, eu vou definir pela relação de mercado, pela utilidade, se as pessoas veem utilidade ou não. Se elas não verem utilidade, elas não vão querer comprar, então ela não tem valor. Ela não tem valor. Tem a ver, então, com a satisfação. Eu vou te dar um exemplo. Você bebe 3 litros de água por dia. Vamos supor que você siga a dieta lá da nutricionista, Sim. que é 3 litros, né? Tem gente que é 4, tem gente que é 2, mas na média, 3 litros. Você não dá conta de beber 20 litros de água no dia. Sim. Todos os dias, pelo menos, né? Porque sempre vai vir alguém e fala assim, nossa, fiquei tão bêbado ontem que eu bebi 20 litros de água. Mas estou falando no geral. Por que existe muita água disponível? Porque, na verdade, nós utilizamos objetivamente um tanto de água. A gente não utiliza mais do que aquilo. Então, sobra. Por que o diamante vale mais do que a água objetivamente? Porque, além de ter menos, ele tem um valor de mercado maior. Agora, vai depender do contexto. Se você tiver para morrer de sede, você dá a sua casa para comprar 1 litro d'água. Mas você não dá para o diamante. Né? Mas qual é... Olha só, por isso que o valor utilidade não é o valor da sua necessidade. É do valor que você dá para aquela coisa. No mercado. Ou seja, a utilidade que tem no mercado. Agora, o diamante, ele é um objeto de decoração, mas ele também tem valor produtivo, porque se usa o diamante para produzir elementos produtivos, como pinça, como é que fala, gente? Instrumentos, né, de industriais. Agora, é isso basicamente que você está falando. Vai depender o valor na minha relação com o mercado, a utilidade que eu dou. E quem vai dar a utilidade é a relação do mercado. Vocês já ouviram falar, alguém virar e falar assim, a minha casa vale 500 mil reais. Ou minha casa vale 200 mil reais. O que essa pessoa quer dizer? Que ela venderia ali por 500 mil reais. Mas o que vai definir o valor da casa? Não é ela. Eu gastei de reforma da minha casa 200 mil reais. A sua casa valia 100, você comprou ela por 100, você gastou 200. Então, a sua casa passaria a valer 300. Não, para o valor utilidade, isso não é correto. Essa análise não é correta. Por quê? Porque no valor utilidade, quem vai dar o valor para sua casa não é você, é se tem alguém querendo comprar aquela casa. Se ninguém quer comprar aquela casa, você vai ter que, e você estiver precisando de vender, você vai ter que vender ela mais barato. O melhor exemplo para isso, ingresso
ingresso de festa na véspera, né? Minutos antes. Se a festa tiver boa, se tiver, vamos lá. Vou fazer aqui a Oabrejas, né? Todo ano tinha Oabrejas, agora com a pandemia acabou. O ingresso da Oabrejas é R$ 50. No dia chove. O que acontece com o valor do ingresso? Cai, porque as pessoas dão menos utilidade. No dia dá sol, a galera está animada, o que acontece com o valor do ingresso? Ele sobe. A teoria econômica do valor-utilidade vai falar que o que vai definir o valor de alguma coisa é a capacidade de atender à necessidade humana. Agora, eu tenho uma outra teoria, muito associada ao pensamento marxista, que é a teoria do valor-trabalho. A mercadoria tem seu valor determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário nele contido. Isso vale tanto o trabalho direto quanto o trabalho indireto. Então, para a teoria marxista, a mercadoria vai ter o seu valor determinado pela quantidade de trabalho. Eu trabalhei 10 horas. Então, esse produto vale 10 horas. Eu trabalhei 40 horas. Esse produto, então, vale 40 horas. Qual que é o problema da teoria do valor-trabalho? Lógico, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprofundar sobre a teoria do valor-utilidade e a teoria do valor-trabalho, porque há outras nuances, há respostas às críticas. Agora, a gente não vai conseguir fazer isso agora. O que eu preciso que vocês entendam é que o valor-utilidade, a mercadoria é avaliada por sua capacidade de atender uma necessidade humana, que vai ser dada pelo consumidor. O valor de uso dela no mercado, como uma mercadoria. O valor-trabalho, que vai definir ela, é o valor do trabalho socialmente necessário. O que acontece na teoria do mercado, né? No sistema econômico de mercado? É que como quem define o valor são as pessoas descentralizadamente, a teoria valor-utilidade predomina. Então, o valor de troca-utilidade é o que define o valor de uma mercadoria num sistema capitalista de mercado. Por isso que o Marx vai falar que o capitalismo ele desprestigia o trabalho, porque ele vai virar e falar assim, olha, não interessa quanto você trabalhou, o que interessa é a especulação, é a negociação. Ele vai fazer essa crítica. É lógico que os capitalistas também vão responder a essa crítica. Vai falar assim, olha, é porque, na verdade, não é que a gente desprestigia o trabalho, é que o trabalho ele precisa ser produtivo e eficiente, porque se eu cavar um buraco, ou se eu construir uma parede errada, eu perdi o valor, ele não tem utilidade. Então, os capitalistas também vão ter argumentos contra o Marx, que a gente não vai ter como estudar tudo aqui. O que vocês precisam pensar a crítica que o Marx faz a isso é porque ela aliena o trabalho, né? O trabalhador não passa a ser menos relevante, ela também é uma crítica combatida pelos capitalistas, falar que não é dessa forma. Mas o que a gente precisa compreender é a parte conceitual, que as teorias do valor-trabalho dizem que a mercadoria tem seu valor determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário. Tanto o trabalho direto quanto o indireto, ou seja, os que se antecederam para fazer aquele bem. Por exemplo, eu vou construir uma mesa, eu tenho o trabalho da construção da mesa, mas eu também tenho o trabalho de quem extraiu a madeira para construir a mesa. A teoria do valor-utilidade vai definir que a mercadoria é avaliada por sua capacidade de atender a necessidade humana. Essa é a teoria predominante nos sistemas de mercado, que é o sistema que a gente está estudando, que é o sistema que a gente vive. E que é o sistema que o direito civil, o direito econômico, o direito tributário brasileiro, o direito do trabalho, vai considerar no seu arcabouço jurídico. Então, a existência do valor de uso é condição necessária.
mas não suficiente para a existência de valor de troca. Olha só, o valor de uso é condição necessária, mas não suficiente. Porque tem que ter uso, porque algo sem utilidade não é suficiente para ter um valor de troca. O valor de troca existe quando mercadorias úteis à sociedade podem ser trocadas por outras em uma economia de mercado. E a mercadoria é o produto do trabalho humano produzido com o objetivo de ser comercializado no mercado, ou seja, visa a obtenção de valor de troca, e assim consiste em um meio de adquirir moeda que, por sua vez, pode ser utilizada para a aquisição de outros produtos úteis. Então, esse é o valor de troca na mercadoria. O valor de uso é importante? É importante, mas ele não é único, porque você pode ter um valor de uso que não é mercadoria. Como eu falei, o corte de cabelo em casa. Se eu corto o meu cabelo, ele tem um valor de uso? Tem, mas ele não tem valor de mercado, porque eu não me submeto à troca. É a mesma coisa eu virar e falar assim, qual que é o valor de um quadro pintado por você? Se não sei, porque eu não tô colocando ele em troca. Eu não estou colocando ele em venda. É a mesma coisa, a mesma ideia do seu coração. O seu coração tem um valor de uso grande para você. Mas como você não pode vender ele, apesar da gente costumeiramente dar o coração, né, sem receber nada em troca, até para bater nele, mas eu não tiro ele do meu corpo e vendo. Então, ele não tem valor de mercadoria, porque ele não está suscetível à troca. E a mercadoria é esse produto do trabalho humano, produzido com o objetivo de ser comercializado. E outra coisa, não é só o trabalho na economia de mercado, não, o valor não é só o valor de uso e não é só o valor do trabalho investido. É o valor que as pessoas dentro da relação comercial estão dispostos a pagar. Então, eu vejo muitas vezes aí, o imóvel está encalhado, você vai assim, eu só vendo se eu vender por 500 mil. E não vende. Mas meu imóvel vale 500 mil. Não vale. No mercado não vale, porque tanto é que você não vendeu, que você não conseguiu trocar. Porque se ele valesse, você trocaria. Porque o que vale, né, é essa relação. E nem todo serviço, aí falamos aqui, nem todo serviço útil é mercadoria. Já falamos, fazer comida em casa, cortar cabelo. A teoria do valor-utilidade pressupõe que o valor de um bem se forma por sua demanda. Isso é, pela satisfação que o bem representa ao consumidor. Não esquecendo que o conceito de satisfação é um valor subjetivo. O valor de cada bem é dado pela utilidade proporcionada pela última unidade disponível desse bem. Assim, quanto mais escasso for um determinado produto, maior será a sua utilidade marginal e, portanto, seu valor. A utilidade marginal é a satisfação adicional na margem, obtida pelo consumo de mais uma unidade do bem. É decrescente porque a satisfação do consumidor diminui com o consumo de uma unidade a mais. Vamos entender isso aqui. É o que eu falei com a Dayana a respeito da água. Uma garrafinha de água, olha só, se você estiver numa festa, morrendo de sede, você se dispõe a pagar R$ 5 por uma garrafa de água. Mas talvez você não se disponha a pagar por 2 garrafas de água R$ 10. Então, o valor do bem, ele vai ter várias variáveis. Uma é a quantidade de bens disponíveis. A outra é a quantidade de pessoas interessadas. Uma outra é a sua relação com o bem. Porque cada vez que eu acrescento um bem nessa relação, esse adicional, ele perde o valor. Então, se eu estou disposto a pagar R$ 5 por uma garrafa de água, eu não estou disposto a pagar R$ 10 por 2 garrafas de água. Se eu estou disposto a pagar R$ 200 pela grade de cerveja, com 24 cervejas, eu posso estar disposto a pagar, então, R$ 200 por isso. Mas, às vezes, eu não estou disposto, e corriqueiramente nós não estamos dispostos, a pagar R$ 400, porque você não vai conseguir beber as 24
mais 24. Então, isso é muito importante no mercado. Como eu estava falando para a Dayana, o adicional eu tenho que analisar. Então, o valor de troca de utilidade, ele é considerado, ele é avaliado pela utilidade marginal. Ou seja, quanto que vale um a mais? Os preços relativos refletem as utilidades relativas para os consumidores. O valor que atribuímos a uma mercadoria depende de sua quantidade disponível no mercado. Quanto maior a quantidade, menor será o valor de mercado. Pessoal, tudo isso que a gente falou aqui está nesse livro que está disponibilizado na minha biblioteca, no primeiro capítulo do livro Economia para o Direito, em que nós estamos estudando o pensamento econômico nos seus aspectos gerais.